Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este momento poderoso de oração. Hoje nós vamos clamar juntos por libertação espiritual e pela quebra de correntes que tem aprisionado tantas vidas e famílias. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo está te chamando para um tempo de renovo, de libertação e de vitória. Todos nós sabemos que existem lutas que são visíveis. Problemas financeiros, conflitos familiares, doenças físicas. Mas há também batalhas invisíveis que acontecem no mundo espiritual e que muitas vezes se manifestam em forma de opressão, peso na alma, falta de paz, vícios ou padrões de destruição que parecem se repetir na vida. Essas correntes espirituais não podem ser quebradas por força humana. Elas só caem diante do poder que há no nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos lembra em João 8,36: Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a promessa que precisamos guardar no coração. A verdadeira libertação não vem de remédios, de forças próprias ou de rituais humanos. A libertação vem de Jesus, o Filho de Deus, que venceu a morte e o inferno. E hoje nos dá autoridade para viver em liberdade. Talvez você esteja se sentindo preso em ciclos de medo, em vícios que parecem incontroláveis, em relacionamentos abusivos ou até em pensamentos que não consegue afastar. Talvez a sua família tenha carregado por gerações padrões de destruição, como falência, separações, doenças ou tragédias repetidas. Hoje nós vamos apresentar tudo isso diante de Deus e clamar para que as correntes espirituais sejam despedaçadas. Em Isaías 10:27, encontramos uma palavra de poder. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Essa unção está disponível hoje para a sua vida. Não importa quão pesada seja a carga, ela pode ser retirada. Não importa quão forte seja a corrente, ela pode ser quebrada pelo poder de Deus. Mas é importante que você esteja com o coração aberto. A libertação começa quando reconhecemos que precisamos dela. Não é sinal de fraqueza admitir que há áreas da vida que não conseguimos controlar. Pelo contrário, é sinal de humildade diante de Deus, que é o único capaz de transformar completamente a nossa história. Neste momento, eu convido você a preparar o seu ambiente e o seu coração. Se possível, fique em um lugar tranquilo, onde nada possa te distrair. Respire fundo e entregue a Deus tudo o que tem te pesado. Você não precisa carregar sozinho. Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e Ele está pronto para te libertar. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo, ele é um convite do céu para a sua vida. Permaneça comigo até o final, porque juntos vamos clamar, declarar a palavra e experimentar a presença de Deus. E eu creio que, durante esta oração, cadeias invisíveis vão começar a se romper. Pesos antigos vão ser removidos e você vai sentir a leveza que só o Espírito Santo pode trazer. Prepare-se. A libertação não é apenas possível, ela é uma promessa de Deus para aqueles que creem. Hoje, em nome de Jesus, você pode ser livre. Amados irmãos e irmãs, agora que já entendemos que a libertação é uma promessa real de Deus para nossas vidas, vamos aprofundar essa verdade e entrar em oração. É fundamental lembrar que existem correntes que não se veem com os olhos naturais, mas que oprimem a mente, o coração e até o corpo. Elas se manifestam em forma de medos constantes, de sentimentos de incapacidade, de vícios que aprisionam e de dores que não têm explicação. Talvez você já tenha sentido que, por mais que tente mudar, sempre acaba voltando para os mesmos erros. Talvez perceba que a sua família repete ciclos de destruição, falência que se repete geração após geração, doenças que sempre retornam, separações que se repetem como se fossem heranças espirituais.
Esses são sinais de correntes invisíveis que precisam ser quebradas pela autoridade de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra, em Atos 16, 25, 26, o poder da oração e do louvor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere tremeram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Veja o que aconteceu. As correntes se romperam não por força humana, mas pelo poder de Deus, em resposta à oração. E é esse mesmo poder que está disponível hoje. A oração é o terremoto espiritual que faz cair as correntes invisíveis. Quando clamamos ao Senhor com fé, não importa a prisão, não importa o cárcere, as portas se abrem e as correntes caem. Por isso agora eu quero que você ore comigo. Feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e repita em voz alta: Senhor Jesus, eu reconheço que só Tu és capaz de me libertar. Eu não tenho forças em mim mesmo, mas eu creio que o Teu poder pode quebrar todas as correntes que me aprisionam. Eu rejeito toda opressão, toda maldição e todo jugo que pesa sobre a minha vida. Em Teu nome, eu declaro que quero ser livre. Senhor, visita agora cada área da minha vida que precisa da Tua intervenção. Amado irmão, amada irmã, sinta a presença do Espírito Santo neste momento. Talvez você perceba um peso saindo, talvez lágrimas comecem a rolar, talvez um alívio profundo invada a sua alma. Isso é sinal de que Deus já está agindo. Continue comigo. Pai amado, eu apresento diante de Ti as áreas em que tenho lutado e fracassado. Eu coloco diante do Teu altar os vícios, as ansiedades, os medos e os padrões de destruição. Que toda corrente espiritual que tenta me prender seja quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu clamo pela Tua luz, Senhor, para dissipar toda a escuridão. Onde havia tristeza, que venha a alegria. Onde havia prisão, que venha a liberdade. Onde havia medo, que venha a fé. A Bíblia declara em Colossenses 1:13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa herança. Não pertencemos mais às trevas, mas ao reino da luz. Queridos, a libertação não é apenas um evento, é um processo diário de entrega. Hoje você dá um passo importante, mas é necessário continuar buscando o Senhor em oração, lendo a palavra e declarando a vitória todos os dias. Creia comigo. Assim como Paulo e Silas foram libertos no meio da noite, você também verá correntes se rompendo. O Senhor está trazendo libertação ao seu coração, à sua mente e à sua casa. Amados, este é o momento em que intensificamos o clamor. A libertação acontece quando nos posicionamos em fé, em oração fervorosa e com a autoridade que recebemos em Cristo Jesus. A Bíblia declara em Lucas 10:19, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esta palavra nos garante autoridade espiritual. Você não está sozinho nesta batalha. O Espírito Santo luta ao seu lado. Agora, eu quero que você repita comigo, em voz firme, como uma declaração de guerra espiritual. Em nome de Jesus, eu quebro toda corrente que tenta me aprisionar. Eu rejeito todo jugo que pesa sobre a minha vida. Eu cancelo toda palavra de maldição lançada contra mim. Eu expulso toda influência maligna que tenta me oprimir. Eu sou livre, porque o Filho de Deus já me libertou. Amados, enquanto declaramos estas palavras, o céu está se movendo. Correntes invisíveis estão sendo quebradas. O inimigo não resiste ao poder do nome de Jesus. Continuemos em oração. Senhor, neste momento eu coloco diante de Ti todas as prisões da alma. Prisões de medo, prisões de traumas, prisões de vícios, prisões de enfermidades espirituais e emocionais. Eu clamo pelo poder libertador do Teu Espírito. Que toda corrente que impede o meu avanço seja despedaçada. Que toda amarra que prende a minha família seja desfeita. Que todo laço preparado pelo inimigo seja desarmado agora. Pelo sangue de Jesus, eu declaro liberdade plena.
A palavra de Deus também nos lembra em 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Isso significa que não lutamos com armas humanas, mas com a autoridade espiritual que vem do Senhor. E é por isso que agora vamos profetizar libertação sobre cada área da vida. Profetize comigo: eu declaro libertação sobre a minha mente. Nenhum pensamento de derrota terá espaço. Eu declaro libertação sobre as minhas emoções. Toda tristeza e ansiedade serão substituídas pela paz de Cristo. Eu declaro libertação sobre o meu corpo. Nenhuma enfermidade espiritual ou física terá domínio. Eu declaro libertação sobre a minha família. Nenhum ciclo de destruição continuará. Eu declaro libertação sobre a minha vida financeira. Nenhuma corrente de escassez prevalecerá. Amados, a libertação não é apenas para você, mas também para a sua casa. A Bíblia nos mostra em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você se posiciona em oração, não apenas a sua vida é transformada, mas toda a sua família pode experimentar essa libertação. Continue comigo em oração. Pai, eu clamo agora não apenas por mim, mas por todos os que amo. Que as correntes que prendem meus familiares sejam despedaçadas. Que vícios sejam quebrados. Que enfermidades sejam curadas. Que relacionamentos sejam restaurados. Senhor, visita agora cada lar representado nesta oração. Que a tua unção seja derramada e que as prisões caiam por terra. Eu declaro que esta noite será marcada por testemunhos de libertação. Querido irmão, querida irmã, receba essa palavra profética. Você é livre em Cristo Jesus. Não permita que o inimigo coloque de volta correntes que já foram quebradas. Caminhe em fé, viva em liberdade. Declare todos os dias que você pertence ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta poderosa oração de libertação. Mas eu quero reforçar algo essencial. A obra que Deus começou hoje não termina aqui. A libertação é um processo contínuo de fé, de oração e de permanência na presença do Senhor. Cada vez que você se posiciona em Cristo, o inimigo perde espaço. E as correntes que tentavam te aprisionar ficam cada vez mais distantes da sua vida. A palavra de Deus nos lembra em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso significa que quando nos submetemos à vontade de Deus, recebemos força para resistir a toda influência maligna. O inimigo pode até tentar, mas ele não tem poder sobre aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus. Agora, quero liberar uma bênção sobre a sua vida, Senhor amado. Eu oro neste momento por cada irmão e irmã que fez esta oração de libertação comigo. Que o teu Espírito Santo fortaleça o coração de cada um. Que toda corrente que já foi quebrada não volte a se reconstruir. Que nenhuma opressão tenha espaço novamente. Eu declaro liberdade plena sobre estas vidas, em nome de Jesus. Que cada mente esteja protegida, que cada coração esteja guardado, que cada família esteja blindada pelo teu poder. Senhor, eu clamo que cada passo dado a partir de hoje seja guiado pela tua luz. Onde havia trevas, haverá claridade. Onde havia medo, haverá coragem. Onde havia opressão, haverá liberdade. Onde havia dor, haverá cura. Onde havia prisão, haverá testemunho de vitória. Receba esta bênção com fé. Você não é mais escravo do medo, da culpa, do pecado ou das influências espirituais contrárias. Você é filho, você é filha do Deus vivo, e a sua identidade está firmada em Cristo Jesus. Amados, lembrem-se de que a libertação deve ser cultivada. Como fazemos isso? Mantendo uma vida de oração diária, alimentando-se da palavra de Deus, participando de uma comunidade de fé e rejeitando qualquer porta que possa dar espaço novamente ao inimigo. Cada escolha que você fizer a partir de agora será uma declaração de que você pertence ao Senhor. E agora, eu quero te fazer um convite especial.
Se inscreva neste canal se ainda não faz parte desta família de fé. Aqui, todos os dias, oramos juntos, buscamos a presença de Deus e fortalecemos uns aos outros no caminho da salvação. Ative o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que uma nova oração for publicada. E deixe o seu comentário escrevendo: "Eu sou livre em Cristo Jesus". Essa será a sua declaração profética, um selo espiritual sobre a sua vida. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou irmãos da igreja que estejam passando por lutas. Você pode ser a resposta de oração para alguém que precisa de libertação hoje. Amado irmão, amada irmã, saiba que você não está sozinho. Esta é uma comunidade de fé que caminha unida e juntos vamos continuar vencendo batalhas espirituais pela oração. Eu me despeço declarando sobre a sua vida: o Senhor é a sua fortaleza, a sua libertação e o seu refúgio seguro. Caminhe em paz, durma tranquilo, viva confiante, porque Jesus já te deu a vitória. Que Deus te abençoe, te guarde e te faça prosperar em tudo o que fizer. Até a próxima oração em nome de Jesus. Amém.